Bom dia a todos, paz e bem. Iniciamos hoje o nosso último dia de evento, Fórum de Profissões, com tantas palestras tão produtivas, tão interessantes. Espero que vocês estejam aproveitando até aqui. E vamos lá, vamos ao nosso último dia, sem perder o fôlego. Temos aqui o professor Jefferson Augusto Colombo. Ele representa a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e ele vai falar para a gente hoje um pouco sobre a Escola de Economia. Então, sem mais delongas, já passo a palavra ao professor. Seja bem-vindo mais uma vez, Jefferson. E lembrando, pessoal, que vocês podem usar para interagir com a palestra, né? Vocês podem usar aqui a ferramenta QIA, o Q&A, né, abaixo. Vocês conseguem fazer perguntas que a gente vai visualizando ao longo da palestra e a gente vai gerenciando a resposta delas conforme for mais proveitoso aqui para o curso da palestra. Então é isso. Muito obrigado a participação de todos desde já, e passo a palavra ao professor Jefferson. Seja bem-vindo mais uma vez, Jefferson. Perfeito, Danilo. Obrigado. Prazer estar aqui conversando com os alunos do Colégio Franciscano Pio XII. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu e o Danilo disse que eu achei muito legal a programação do Fórum das Profissões. Eu acho muito legal vocês terem essa bateria de apresentações para gerar conhecimento e vocês tomarem a decisão mais adequada na hora de escolher a carreira, na hora de escolher a escola, a universidade. Enfim, salutar a iniciativa do Fórum de Discussões. Então, eu estou aqui hoje para contribuir um pouquinho, falar do curso de graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, né, a FGV e ESP. E, enfim, agradeço o convite enfim, fico à disposição ao final da apresentação também para dúvidas. Espero passar um pouquinho do que é o curso, dos principais elementos, e espero que vocês gostem. Então, eu trouxe aqui uma apresentação, deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Então, vocês já devem estar vendo uma apresentação. Deixa eu só colocar em tela. Quantas oportunidades acabam surgindo para um economista, tá certo? Então, isso tudo eu vou falar um pouquinho ao longo da apresentação, tá certo? Então, eu vou começar falando um pouquinho, e até fazendo esse paralelo. Eu estava nessa situação, terminando o ensino médio, faz 17 anos. Assim, a área de economia era um pouco nebulosa. Eu lembro, em casa, meus pais não sabiam, quando eu defini que queria fazer economia, não era bem claro, né, o que faz, afinal, o economista, né? Então, acho que convém aqui clarificar um pouquinho, né, porque a gente está cercado, quando a gente está vendo o telejornal, ou o próprio jornal, a gente vê uma série de informações ligadas à economia, né, o PIB, a taxa de juros, a taxa Selic, a inflação, o desemprego, exportações, importações, balança comercial. Você vê uma inflação, você vê uma série de informações que o economista ele entende tanto a parte conceitual, né, o que aquilo significa exatamente, mas principalmente qual a relação que aquilo tem com o dia a dia de famílias, com o dia a dia de empresas e com o dia a dia de governos, tá certo? Tendo uma noção assim clara de que em economia você tem necessidades ilimitadas e você tem recursos escassos, tá certo? Então, as pessoas têm que fazer escolhas, as pessoas, as empresas, os governos, do que fazer, qual é o melhor uso para esses recursos que são escassos, né? A gente está falando de tempo, não necessariamente só recurso financeiro, né? A gente está falando de tempo, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de escolhas da nossa vida, tá certo? Então, quando você une esses elementos todos, o economista ele é treinado para entender a parte conceitual e transformar isso
em decisões mais acertadas, seja do ponto de vista de uma empresa, quais são as melhores alternativas de investimento? Será que vale a pena eu obter financiamento agora, eu expandir a minha produção? Em que momentos vale a pena eu eventualmente fazer o contrário, eu segurar, né, eu deixar de crescer para manter a saúde financeira da empresa e mais adiante eu poder ter uma estratégia mais agressiva de crescimento? Então, assim, são várias aplicações e no fim do dia, o economista, ele tem ele vai ter, ao longo da sua formação, esse instrumental bastante forte, conceitual, matemático também, né? Você, quando envolve escolhas, você analisa custos e benefícios associados a essas escolhas, você tem uma série de modelos que você estuda, e com isso ele tem uma bagagem que o leva a diversas oportunidades de trabalho, tá certo? Então, aqui a gente tem organismos internacionais, então você tem muitos economistas que trabalham no Banco Mundial, no FMI, várias organizações multilaterais que têm em vista uma maior inclusão financeira, desenvolver programas de incentivo, de bancarização de pessoas em países menos desenvolvidos, tá certo? Você precisa de economistas para avaliar programas, né? Será quão efetivo é um determinado programa, né? Por exemplo, o Brasil tem um programa onde tem muito estudo, tem muita evidência da efetividade do Bolsa Família, por exemplo. Você tem programas em nível internacional que você precisa de um economista para avaliar o custo e o benefício. Será que vale a pena aquele programa? Quer dizer, em geral, a sociedade, ela, através dos impostos, ela banca, ela paga por diversos tipos de programas que miram empresas, podem mirar camadas mais vulneráveis da população, e no fim do dia a gente quer saber, será que está tendo retorno? Será que o retorno daquele programa é o retorno esperado, desejado? Então, organismos internacionais, você tem economistas que trabalham em empresas, como eu disse para vocês um pouquinho antes, o economista ele pode assumir uma função gerencial, uma função executiva. Por exemplo, você tem muitos diretores financeiros, né, CEOs, né, diretores de empresas que são economistas, porque o economista ele aprende a pensar com os olhos da racionalidade, né? Ele olha para os benefícios e custos associados às diversas alternativas de uso de recursos, né? Então, por exemplo, numa empresa, será que vale a pena eu investir no projeto A, né, fazer um projeto de desenvolvimento de expansão de uma fábrica, por exemplo, ou será que vale a pena eu fazer um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que seria um uso alternativo, ou será que um terceiro projeto, onde eu vou investir na formação de funcionários, qual será que é aquele projeto que tem o maior retorno para a empresa? Então, o economista é o profissional que está lá dentro e trabalha com a bagagem necessária para ajudar a responder essas questões. Além de organismos internacionais e empresas, o economista também ele tem uma entrada muito grande em órgãos de governo, né? Da mesma forma que uma empresa precisa avaliar suas decisões de investimento, de financiamento, o governo também precisa desenvolver programas, o governo precisa avaliar esses programas e o economista é um profissional altamente capacitado e habilitado para tal. Então, o economista pode trabalhar no executivo, pensando em Ministério da Fazenda, e não só na esfera federal, também nos estados e municípios, mas na área de fazenda, na área de planejamento de políticas públicas, isso é muito importante. Em educação, você tem algumas áreas que a gente vai falar um pouquinho depois de formação e de especialização do economista, então ele tem uma entrada muito grande também em órgãos de governo, seja via concurso público, onde vários economistas acabam seguindo esse rumo, seja através de cargos específicos, Você tem muitos economistas que são chamados para ser ministros, secretários, devido à sua formação e à sua experiência profissional. O mercado financeiro absorve muitos economistas, Você tem uma formação, principalmente em finanças, que leva muitos economistas a buscar o mercado financeiro. Então, são economistas que vão trabalhar em bancos, em instituições financeiras, vão fazer análises de empresas, vão fazer relatórios de assessoramento de clientes, tá certo? Vão avaliar a carteira de investimentos, vão avaliar possibilidades de financiamento.
Então, no mercado financeiro existe uma demanda muito grande para economistas, né? E aí a gente pensa desde não só na linha de frente, né, de agências bancárias, mas principalmente na área de inteligência, de desenvolver também programas, ferramentas, de assessoramento. Então, tem uma parte de gestão de recursos, isso também é muito importante, né? Tem economistas que são gestores de fundos de investimentos, tá certo? Então, tem um campo bastante amplo no mercado financeiro. E também você tem a possibilidade de atuar com pesquisa, seja na carreira docente, né, sendo um professor, pesquisador, seja também em órgãos de pesquisa. Você tem muitos economistas que atuam, por exemplo, no Banco Central, fazendo pesquisa, você tem economistas que atuam no IPEA, você tem economistas que atuam nas universidades, em órgãos federais, estaduais e municipais também, né? Eu trabalhei 8 anos como um pesquisador concursado na Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. Também era uma seleção, um processo seletivo, um concurso público para economistas, para trabalhar como pesquisador, em economia regional, em assessoramento, em atividades do planejamento, né? Então, assim, é um universo bastante amplo, né, que a carreira do economista permite, e aí você vai se adequando, e as oportunidades elas vão surgindo e a gente vai assumindo essas múltiplas possibilidades. Eu, particularmente, já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei em órgão de governo, já trabalhei em empresa e trabalho com pesquisa e ensino. Só não trabalhei em algum organismo internacional dessa lista, tá certo? Então, você vê como tem muitas possibilidades. Eu estou falando não só da boca para fora, estou falando também por experiência, tá certo? Eu sou formado há 13 anos em economia, e existe aí um campo muito grande, isso vocês podem ter certeza, tá? Não é por falta de espaço no mercado de trabalho que vocês vão deixar de escolher o curso de economia. Então tá, acho que isso já deu uma visão assim bem geral. Agora entrando um pouquinho mais nas trilhas, né? Quer dizer, o economista ele se especializa em determinados temas e assuntos. Na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, nós temos 4 trilhas, né, onde o aluno, no terceiro ano, ele vai definir a sua especialização, né? Ele pode ir tanto para a área de engenharia de finanças, que é para aquele aluno que tem um foco mais em carreiras de finanças, seja porque ele gosta de investimentos, seja porque ele gosta de finanças corporativas, de empresas, tá certo? Então, ele acaba tomando esse caminho. Você tem também a ênfase, a especialização de microeconomia aplicada, onde você tem, você vai estudar mais modelos microeconômicos, né, de como indivíduos e empresas tomam decisões. Você vai estudar econometria, que é onde você mistura estatística com economia, você, né, cria modelos, você faz avaliações empíricas, né, com base em dados, você testa algumas hipóteses, então você acaba focando nesse instrumental. A macroeconomia aplicada, a macroeconomia é aquela parte da economia que olha para os grandes agregados, né, que olha para a taxa de juros, que olha para a inflação, que olha para o setor externo, que olha para o PIB, né? Então, você tem uma área aplicada de macroeconomia, onde você vai modelar essas variáveis, você vai quantitativamente também desenvolver um ferramental para poder trabalhar como um macroeconomista. E a gente tem também uma quarta linha, que é a linha de economia política, que aí vai um pouco mais para a área de ciências sociais, de ciências políticas, né? Você tem um campo aí bastante fértil também do economista para atuar com história econômica, com economia política. Então, essa ênfase é para aqueles que têm essa ambição na sua carreira. Então, essas são 4 diferentes. Você primeiro tem um conjunto de disciplinas, né, que vão lhe dar o núcleo, né, vão lhe dar a base, e depois você foca naquele caminho que você julgar mais adequado e mais coerente com as suas ambições e os seus desejos, tá certo? Então, são essas as trilhas. Falando um pouquinho da grade curricular, então nós temos, no primeiro ano, disciplinas introdutórias, tá? Introdução à economia, matemática, probabilidade, matemática financeira, introdução a finanças, introdução a ciências sociais. Então, são disciplinas mais introdutórias que vão dar uma visão bastante geral
do todo, do que é a ciência econômica, do que ela estuda, e também as ciências correlatas, né, e campos de especialização da ciência econômica. Depois, no segundo semestre, você já tem essa bagagem introdutória, você vai entrar mais especificamente em microeconomia, você entra em estatística, você vai ter disciplinas de álgebra linear, matemática 2, metodologia de pesquisa já, tá certo? No segundo ano, então, você continua micro, continua matemática, mas já entra filosofia, econometria, que é onde você une estatística com economia, tá certo? Isso é bem importante para o economista, gostar também de números, de estatística, né? E introdução à macroeconomia. Depois você vai para contabilidade, você já tem cálculo, você tem disciplinas mais avançadas de econometria, você tem também uma parte de direito empresarial e societário. Então, a economia, ela vai, além desse núcleo, ela vai somando também contribuições de outras ciências, né, como as ciências jurídicas, que vão tornar a formação do economista mais ampla. Tá certo? Então, esses 2 anos dão o instrumental geral. No terceiro ano, o aluno escolhe, então, a sua ênfase, né? Como eu disse para vocês, são 4 ênfases, né? Engenharia financeira, macroeconomia aplicada, microeconomia aplicada, economia política. Em engenharia financeira, você vai entender um pouco mais de finanças corporativas, né? Como é que são as finanças de empresas. Você vai entender um pouquinho mais de investimentos, econometria, tá certo? Então, são tópicos mais relacionados a finanças. Em macroeconomia aplicada, você, além de econometria também, você vai ter um enfoque um pouquinho maior em economia do setor público, em organização industrial, em macroeconomia financeira, que é muito importante para quem gosta da área de macroeconomia aplicada. Então, essas são algumas das disciplinas varridas nessa especialização. Microeconomia aplicada, obviamente, o enfoque é mais micro, então vai pegar um pouco mais a parte tanto das firmas, das empresas, como um pouco de finanças corporativas, mas também aspectos concorrenciais, né, organização industrial, economia política, ciência política, microeconomia do desenvolvimento. Então, tem uma série de disciplinas aí na ênfase de micro. E a quarta ênfase, que é a economia política, você vai ter, além desse instrumental quantitativo de econometria 3, você vai ter ciência política brasileira, você vai ter economia política, teoria e política macroeconômica, economia do setor público, economia internacional, história econômica. Então, é um curso também bastante, essa especialização é bastante ampla e tem muita coisa interessante. Então, isso você lá na frente no curso, você vai definir, na verdade, nos 2 primeiros anos você vai sabendo, você vai tateando para descobrir qual ênfase você tem mais interesse, você se sente melhor estudando, e aí você vai desenhando os rumos que você vai seguir na carreira depois da sua formação. Depois do terceiro ano, 4º ano, aí você volta, você tem algumas disciplinas adicionais, por exemplo, programação e resolução de problemas, tá certo? Você tem hoje uma demanda muito grande do mercado por um profissional, um economista, que tenha noções de programação, que saiba pensar como resolver problemas, como solucionar problemas. Monografia, você tem economia brasileira contemporânea, você vai avaliar também uma disciplina grandes economistas, e você faz o trabalho de conclusão do curso, né, com algumas disciplinas que você escolhe, algumas eletivas, mas basicamente no 4º ano você finaliza a sua formação, você vai se tornar, então, um economista ou uma economista, tá certo? Então, esse um resumo, assim, da avaliação curricular. O que eu acho que é interessante, tá? Falar, entrando na questão do método, tá? Eu acho que a Escola de Economia de São Paulo, ela tem 2 pontos, assim, cruciais nessa escolha, tá certo? Primeiro, o currículo, ele é muito voltado para as demandas do mercado, certo? É um currículo moderno. Eu já tive experiência, assim, profissional em outras universidades. Você tem aqui na FGV um currículo que ele é voltado, ele é muito moderno, ele está conectado com as demandas do mercado. Então, o indivíduo que sai formado, ele vai sair com os skills, as habilidades que o mercado demanda. Então, isso é excelente,
tá? Então, esse é um ponto. A estrutura curricular ela é voltada para o que a economia, que muda muito rápido, ela está demandando e tende a demandar nos próximos anos. E um segundo ponto, que eu acho que é um diferencial, e esse é um diferencial aí não só da FGV, mas é um diferencial da Escola de Economia de São Paulo, tá? Que a graduação em economia ela é feita de uma forma diferente. Tá? Um método de ensino que eu vou falar agora, que chama Problem Based Learning, o popular PBL, tá? A gente chama o PBL, que é uma metodologia de aprendizagem ativa baseada em problemas. Tá certo? Então, eu vou explicar, inclusive trazer um exemplo, mas basicamente o aluno, ele não tem uma participação simplesmente passiva, onde o professor faz as suas apresentações, o aluno ele basicamente acompanha e ele tem um papel passivo ao longo do processo de aprendizagem. Na verdade, na aprendizagem baseada em problemas, a metodologia é um pouquinho diferente. Você, a partir de problemas reais, você coloca para o aluno uma situação que pode ser real ou hipotética, baseado em algum caso real, onde você tem um problema que você tem que desvendar os conceitos associados àquele problema e, fundamentalmente, como solucionar. Né? Isso envolve essa conexão entre três partes. Né? Você tem o tutorial, que é como a gente chama uma sessão de PBL, tá certo? A gente chama de tutorial. Eu vou dar um exemplo logo mais. Você tem a lecture, que algumas partes da aula ainda vão ser o professor passando alguns conceitos fundamentais. O lecture é aquela aula tradicional, né, onde o professor ele assume o papel preponderante, o aluno tira dúvida. E você tem laboratórios, né, você tem aulas de discussão em laboratórios, onde os alunos vão discutir as suas soluções para aquele determinado problema. Então, a junção dessas três coisas é que forma o que a gente chama de PBL, tá? Problem Based Learning. Como é que funciona, então, na prática, né, o PBL, tá? Na prática, sim, vocês vão ver aqui nessas figuras, tá certo? Aqui no canto superior direito, você tem uma turma, um tutorial, tá certo? É uma aula na estrutura de PBL. Você vê os alunos sentados, né, nessas posições retangulares, que é para facilitar a comunicação entre eles. Você tem um professor que ele acompanha, ele faz intervenções pontuais, mas basicamente os alunos que vão ativamente conduzir a aula, né? E isso por uma série de razões, tá? Primeiro, como eu já disse, o aluno ele recebe um problema antes da aula, o professor passa sugestões de leituras recomendadas para ele efetivamente entender os conceitos e resolver o problema. Os alunos fazem isso individualmente, discutem entre si, em grupos, e aí vão para a aula para o que a gente chama de pós-discussão. Então, você tem dois elementos. Primeiro, uma pré-discussão, onde o professor ele encaminha as referências, os conceitos, ele dá uma ideia e ele instiga o aluno a buscar por que aquilo é importante e onde buscar soluções. E a partir daí, os alunos buscam, se reúnem e trazem para a pós-discussão, que seria a aula seguinte, essas soluções, tá certo? E nesse meio tempo você tem estudos em grupo, você tem uma interação muito grande entre os alunos, tá certo? As turmas são de no máximo 15 alunos. O PBL ele funciona em turmas pequenas, então você não tem nenhuma turma com mais de 15 alunos na escola de economia, tá certo? No método PBL. Então as turmas são pequenas, o professor consegue ter um acompanhamento melhor. Você tem atividade de estudo em grupo, em laboratório. Você tem eventualmente algumas lectures, né, onde o professor passa alguns conceitos principais, onde ele vai fazer uma apresentação de motivação, por que aquilo é importante, ele vai condensar alguns conteúdos vistos ao longo dos tutoriais. Então, é isso, tá? E nessa, é muito interessante, tem uma metodologia, não vou detalhar muito aqui, mas basicamente os alunos desenvolvem também habilidades de liderança. Cada semana, cada aula, você tem um aluno que vai ser o líder da discussão, então ele vai ser responsável por articular os tópicos que vão ser discutidos, ele vai organizar essa discussão ao longo do tutorial. Então, e cada vez isso é um rodízio, né? Os alunos eles vão tendo um rodízio e eles vão desenvolvendo habilidades que o mercado demanda, essas habilidades de comunicação, essas habilidades de liderança. O que eu acho, assim, olhando para a formação do economista,
na minha época, por exemplo, e antes de entender o PBL e outras boas universidades, mas que usam a metodologia tradicional e não o PBL, eu acho que o diferencial aqui é que o aluno ele consegue desenvolver essas ferramentas que lá na frente o mercado de trabalho vai. Quando você estiver participando de um processo de trainee, fazendo uma entrevista de emprego, você vai ter dinâmicas de grupo, e aqui você já desenvolveu não só o ferramental teórico, bem sólido, mas também você desenvolveu essas habilidades de se expressar, de saber conduzir, de saber argumentar, de ter pensamento crítico, tá certo? Então, o PBL ele é fantástico nesse sentido. Eu acho assim, que é um diferencial bastante grande da escola no que se refere à metodologia. Então, um exemplo, tá? Vamos pensar o que seria, então, na prática. Tudo bem, eu já conversei com vocês o que é o PBL, já mostrei até imagens de como ele funciona, né, na prática, no dia a dia, como os alunos desenvolvem as suas tarefas. Mas vamos lá, um exemplo, tá, de um problema que vem da disciplina de Introdução a Finanças, tá, para vocês terem uma ideia de como funcionam esses problemas dentro do PBL. Então, em sala de aula, a gente abriria, por exemplo, problema 1, investindo 1 milhão em título público. Aí o texto diz o seguinte, essa é a pré-discussão, né? Então, o aluno, provavelmente, o aluno que é o líder dessa sessão, né? Ele vai perguntar se algum aluno quer ler o problema, aí, enfim, alguém vai ler, mas vamos entendendo aqui como é que funciona, tá? Como primeira tarefa, Elias precisava investir 1 milhão de reais em títulos públicos. Opa, aí aparece um conceito aí que pode ser novo, né? O que é um título público? Como ele se diferencia de um título privado? Né, por exemplo. Então, o aluno já anota que esse conceito ele vai precisar entender, ele vai precisar buscar essa informação, entender o que é exatamente, o que caracteriza um título público. Seguindo, ele foi até o site do Tesouro Direto para saber as rentabilidades atuais dos diferentes títulos. Opa, mas o que é esse tal de Tesouro Direto? Né, a gente vai ter que buscar. Então, há uma discussão, né, para saber o que são esses conceitos. Ele queria investir em um título pré-fixado. Opa, outro conceito novo. O que é um título pré-fixado? Então, os alunos vão anotando são elementos que eles vão ter que trazer na pós-discussão, ter que discutir e trazer a solução para esse problema. Seu horizonte de investimento era ao redor de 5 anos e sua expectativa para a inflação para o período era relativamente pessimista, 5% ao ano. Você dá elementos, né, quer dizer, ele tem um horizonte que ele está avaliando para a decisão de investimento e ele tem uma expectativa do que ele acha que vai ser a inflação para o futuro. Tá certo? Então, você pode, enfim, alguns alunos vão questionar, mas o que seria uma expectativa pessimista com relação à inflação? Será que é mais inflação, menos inflação? Então, ali vão ter várias discussões que potencialmente vão surgir. Elias fez sua escolha e foi apresentar para seu chefe o quanto esperaria ter em termos reais e nominais daqui a 5 anos. Opa, o que são termos reais e o que são termos nominais? Como é que ele vai resolver? Qual vai ser o retorno esperado em termos reais e em termos nominais que o Elias espera obter? Como é que ele vai conversar com o seu chefe? Como é que ele vai apresentar para o seu chefe? Então, repare que você tem uma série de elementos conceituais que os alunos vão se perguntar, eles vão ter o primeiro contato com relação a isso, e você tem um problema prático, né, que o Elias ele tem que apresentar para o seu chefe o que ele espera ter de retorno desse investimento, tanto em termos reais quanto em termos nominais. Então, isso envolve você abrir lá o site do Tesouro Direto, ver quanto esses títulos estão remunerando os investidores e fazer uma conta utilizando a inflação esperada. Outra, em termos nominais, você vai pegar o valor nominal, o percentual nominal que o título está pagando naquele momento. Então, assim, isso é uma discussão que vai construindo conceitos, né? No próximo tutorial, você vai ter um problema que decorre, que eventualmente o Elias vai ter outro obstáculo, outra alternativa, então vão surgir novos conceitos, você vai encadeando isso, né? Agora a gente já sabe vários conceitos novos, então nos próximos problemas, nos próximos tutoriais, você vai tendo tópicos que vão avançando, né? E ao final de uma disciplina você sai discutindo um monte de coisa altamente relevante, tá certo? E assim, sempre com a ideia de buscar soluções
e de discutir essas soluções, né? Isso é muito importante para o aluno, porque no método tradicional você não tem isso. Então, o PBL, ele muda, ele gira, ele coloca o aluno como um elemento central no processo de aprendizagem. Eu acho que isso é um grande diferencial que a Escola de Economia tem. Assim, existem várias pesquisas que mostram que a base aqui da pirâmide, tá? Discussões em grupo, praticar o conhecimento, ensinar para outras pessoas. Se alguém consegue ensinar determinado assunto para outra pessoa, quer dizer que ela realmente entende aqui, quer dizer que ela reteve aquele conhecimento. Então, ao passo que assistir uma palestra ou somente a leitura, você retém menos daquela informação, tá? Então, existem várias evidências empíricas de que essas metodologias ativas de aprendizagem, elas fazem com que o conhecimento ele fique, o aluno ele consiga reter muito mais de conhecimento, tá? Além disso, você tem pesquisas assim sobre o futuro do mercado de trabalho, tá? Obviamente, assim, ninguém sabe exatamente como vai se dar o mercado de trabalho daqui a 5, 10 ou 15 anos, mas você tem tendências, tá certo? E uma das tendências seria aqui na coluna do meio, é você ter cada vez mais demanda por criatividade, solução de problemas, tá certo? De modo crítico, você ter liderança e influência social, você tem que estar preparado para solucionar problemas bastante complexos, tá certo? Você tem que estar preparado para argumentação, para poder defender as suas ideias de por que aquela solução é melhor do que outras soluções alternativas. Então, você tem vários elementos que o mercado de trabalho demanda e que o PBL entrega, né? É óbvio que o aluno ele vai treinando, né? São habilidades que você tem que treinar. Então, o PBL serve para isso. Você sai, ao longo de 4 anos, você vai sair com várias dessas características que o mercado de trabalho demanda, já bastante desenvolvidas, né? Isso é uma vantagem competitiva em relação a outros economistas que são formados pela metodologia tradicional, né? Onde eles são muito mais, eles absorvem de maneira passiva do que na criação das soluções e discussão. Então, eu acho que isso é bem importante, tá? Eu, assim, se estivesse no lugar de vocês, eu pensaria, assim, sobre isso, né? Que tipo de habilidades o mercado de trabalho tende a demandar, né? A gente não sabe como vai ser o futuro, mas a gente tem algumas tendências, tá? O mundo muda muito rápido, mas esse tipo de habilidade parece estar a demanda ser crescente ao longo do tempo. Bom, outras possibilidades, tá? Então, falando assim um pouquinho de dupla graduação, então o aluno pode aproveitar a base do curso de economia para ter uma segunda graduação em direito ou administração de empresas ou administração pública, tá certo? Você tem também pós-graduação em Data Science, que é exclusivo para alunos formados em economia na IESP, então você tem uma extensão, você já pode fazer uma especialização em Data Science, né, em modelos de avaliação de grandes conjuntos de dados, de Machine Learning, de inteligência artificial, de alguns tópicos que são também muito demandados hoje na formação do economista, mas isso é opcional, certo? Isso quem tiver interesse, você tem essas opções no curso da Escola de Economia. O corpo docente da escola ele tem uma formação acadêmica muito sólida, né? Os professores eles têm dedicação integral à docência e à pesquisa. Muitos têm experiência relevante também no mercado financeiro, no mercado corporativo. Você vê aqui pela lista, né, que a maior parte é formada em universidades top no mundo, né, muitos com formação dos Estados Unidos, outros aqui do Brasil, mas todos em universidades de reconhecida excelência acadêmica, certo? Então, você tem um corpo docente que, em termos relativos, eu acho que aqui não tenho nenhum medo em afirmar que é, com certeza, um dos melhores do Brasil, se não o melhor, certo? Tanto é que no ranking da REPEC, que é um repositório de pesquisa em economia, o departamento mais produtivo, o primeiro lugar nesse ranking é o departamento da EESP, né, dentre todos os departamentos de economia no Brasil. Então, a gente está falando de um centro de excelência. Vocês vão ter professores
altamente capacitados ao longo dessa trajetória. Tem oportunidades de bolsa, tá? Você tem o que a gente chama de bolsa mérito. Então, no processo de vestibular, cujas inscrições estão abertas, tá? Até 6 de novembro, é o prazo final das inscrições. Esse ano, em função da pandemia, vai se dar de forma online, tá? As provas. O fato é que os 10 primeiros colocados no vestibular da FGV e ESP têm 100% de bolsa, tá certo? Então, eles têm 100% de abatimento nas mensalidades. Você também tem acesso pelo Enem, e o primeiro e o segundo colocados por essa modalidade de acesso também tem 100% de bolsa. Você tem alguns processos internacionais, tá? Como o SAT, algumas provas que tanto brasileiros podem ter feito, essas provas internacionais, como também alunos estrangeiros podem ingressar na FGV e ESP através dessas provas. Você também tem bolsas. E as Olimpíadas de Conhecimento, tá? Que são uma modalidade recente de ingresso, mas basicamente são Olimpíadas que os alunos realizam na área de matemática, física, economia, alunos de ensino médio, onde você também, os alunos que performaram bem nessas Olimpíadas, eles podem ter os 2 melhores, vão ter também uma bolsa mérito, tá certo? Importante essa mensagem que está aqui em cima é que nenhum aluno deixa de estudar na FGV por falta de recursos financeiros, tá? Então, além dessa bolsa mérito, que você tenta premiar aqueles alunos de destaque, né? Você quer ter alunos os mais qualificados possíveis, você também tem um fundo de bolsas FGV, onde você tem financiamento semestral, sem juros, tá certo? Que pode atingir até 100% do valor da bolsa, onde o aluno, quando ele estiver próximo a se formar, lá a partir do 6º ano, é onde ele começa a devolver esse dinheiro, né? E aí esse é um recurso que é acrescido de atualização monetária do período, mas, na verdade, é como se ele estivesse tendo esse acesso hoje a uma educação de qualidade, e amanhã depois ele vai pagando à medida em que ele vai se empregar, ele vai tendo os seus recursos, então ele consegue devolver esse dinheiro que ele recebeu através do fundo de bolsas, tá certo? Você também tem bolsa material para compra de livros, materiais escolares, tá certo? Então, o vestibular está aberto, tá? No total, são 100 vagas pelo acesso direto do vestibular da FGV, você tem pelo Enem 5 vagas, pelas provas internacionais também você tem vagas, e pelas Olimpíadas de Conhecimento. Então, você tem 4 formas de acesso, tá? Ao curso de graduação. As provas vão ser realizadas, são 2 fases, tá certo? A primeira fase são provas de múltipla escolha, em diversos temas. Salvo engano, a data dessa prova, né, para os inscritos, está marcado para 22 de novembro, tá, da primeira fase, e 6 de dezembro, as provas da segunda fase, que são discursivas, tá, em matemática, língua portuguesa e redação em língua portuguesa. Tá? O site está aqui, tá, vestibular.fgv.br, para ingresso de 2021, então lá você tem informações mais detalhadas, tá certo? Eu também vou deixar no final da apresentação o contato com a secretaria do curso, o site, tudo certinho, também para qualquer dúvida adicional, esclarecimento ou informações que vocês queiram consultar, tudo vai estar lá certinho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Vocês também podem tirar dúvidas, né? Vou ficar à disposição para as dúvidas. A FGV tem, a Escola de Economia, uma série de reconhecimentos, né? Conceito 5 no ENAD, a FGV ocupa a primeira e segunda posições em conhecimento específico no ENAD 2015. A primeiro lugar em pesquisa em economia no Brasil, segundo o Ideas REPEC, que é um repositório que eu já falei para vocês. Você tem sistematicamente alunos da escola que acabam sendo os primeiros colocados no exame da ANPEC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia. Então, quando o aluno quer ter uma carreira acadêmica, ele quer fazer um mestrado, ele precisa fazer o exame da ANPEC, e é um exame, em geral, tido como bastante competitivo, e os alunos da ESP, né, acabam tendo um excelente desempenho justamente pela formação e pela qualidade que o aluno sai ao final do curso, né?
Então, isso se reflete também, né? Você tem várias competições hoje em dia e os alunos da ESP estão sempre competindo, participando de competições. Você tem aqui vários exemplos de alunos de graduação, né, que foram vencedores, por exemplo, do BTG Pactual Experience, né? O BTG Pactual é uma instituição financeira e promove esse desafio. Você tem o Econometric Games, você também, a equipe que foi em primeiro lugar nesses jogos econométricos é da ESP. Você tem o CFA Institute, que é um órgão internacional, você tem a participação da FGV. Enfim, são várias competições que os alunos da FGV participam da Escola de Economia e acabam ficando nas primeiras posições. Isso é muito legal. Né? Acho que isso é fruto também de todo o trabalho que é feito, desde a parte administrativa, da qualidade dos alunos que fazem parte do curso e também pela formação, né? Pelo que o curso entrega, isso se reflete nessas diversas premiações. Centros de estudos, tá certo? Eu não vou aqui falar muito, você tem centro de estudos em finanças, em agronegócio, em macroeconomia, em economia política, né? Você tem uma série de oportunidades também de participar como pesquisador, né? De você entrar em projetos de pesquisa dos professores ao longo dos cursos. Isso é até bastante comum, os alunos que têm interesse, eles têm essas oportunidades de participar desses centros, né? E isso também desenvolve algumas capacidades em termos de pesquisa e saber ter contato maior com os professores e com suas linhas de pesquisa, tá certo? Então, são várias áreas, vários centros que a FGV possui de estudos. Intercâmbio, tá? Existe a possibilidade também de fazer intercâmbio, você tem universidades conveniadas na Inglaterra, Espanha, Portugal, Estados Unidos, né? Ao longo, né, da Europa você tem vários outros países também, e fora desses eixos você tem Austrália, Chile, Espanha, Nova Zelândia, enfim, você tem várias possibilidades, tá, que se abrem, né? A FGV-ESP, ela tem convênio, ela tem contato, ela tem possibilidades de o aluno fazer intercâmbio nessas várias universidades. Assim, eu acho que o mercado de trabalho, quem sai da FGV, você já vai ter oportunidades de estágio, tá? São mais de 20 vagas por aluno. Então, assim, por todas essas razões, que eu acho que agora já estão bastante explicitadas, você tem várias oportunidades de trabalho, seja através de estágio, quando você ainda está fazendo o curso, né? E você tem muito mais vagas do que alunos, então, basicamente, só não faz o estágio quem não quiser, por alguma razão, ou enfim, mas tem muita oportunidade, tá? Então, o valor médio aí de R$ 2.300 é o valor médio da bolsa de estágio, né? Você teve em 2019 345 vagas, tá certo? E o mercado de trabalho também, você basicamente, o aluno que sai, ele é muito demandado, né? Por todas essas habilidades que ele desenvolve e pela formação que ele tem na FGV, você pode escolher, né? Pelo menos tem sido assim, você tem muitas oportunidades, então o aluno, ele não sofre desse problema de ficar sem oportunidades de trabalho, né? Ele, se quiser, você tem várias empresas que buscam alunos da escola de economia para tentando atraí-los, né? Que sabem que é mão de obra qualificada, são alunos que tiveram uma formação muito boa, enfim. Gente, eu acho que esse era o objetivo, eu já estou aqui no meu tempo, eu espero assim ter passado um pouco do que é a carreira do economista, quais são os campos no mercado de trabalho que ele pode atuar, também para vocês terem um pouquinho da noção do que é o curso de graduação em economia da FGV-ESP. Eu sei que vocês estão tendo palestras de diversas instituições muito boas, vocês têm essa dúvida, né, de qual curso escolher, então eu acho que esses elementos do campo do economista, para vocês definirem qual vai ser a escolha de vocês no vestibular, eu espero ter ajudado, seja para definir, olha, definitivamente não é economia, ou preferencialmente, olha, me interessei por economia, né? Então vocês podem também buscar mais informações através da coordenadoria, o suporte acadêmico, tá? Que tem o telefone, tem o e-mail, tá? Tem o site da Escola de Economia de São Paulo, esp.fgv.br. Então vocês podem buscar mais informações. E eu espero também ter trazido um pouquinho dos diferenciais da Escola de Economia da FGV, né? Porque que enfim, acho que a metodologia é diferente, acho que é algo que vocês não encontram em outros cursos de economia no Brasil,
e acho também que o currículo dela é um currículo muito voltado, muito alinhado com as demandas do mercado de trabalho, e isso proporciona, enfim, uma série de oportunidades para o aluno que sai. Ele tem muita oportunidade de trabalho, de fazer carreira, né, em todos aqueles campos que a gente conversou, né, no setor público, empresas do mercado financeiro, organismos internacionais, em pesquisa, né, em carreira docente, para ser professor. Enfim, tem muita oportunidade, tá, no campo de economia. Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito economia, pelo contrário, acho que foi uma decisão acertada. Eu acho que o mundo de hoje precisa de economistas que saibam, né, avaliar, que saibam pensar os problemas que a sociedade enfrenta e que busquem, né, que tragam soluções, né, num ambiente cada vez mais desafiador em vários aspectos. O economista surge como um profissional que tem esse papel. Então, eu espero ter aguçado um pouco o interesse de vocês na carreira e também na escola. Então, fico à disposição em caso de perguntas ou dúvidas e deixo aqui o contato da secretaria, da coordenação do curso, que também pode dar o esclarecimento que vocês tenham. Não esqueçam, o vestibular ele fica aberto, a inscrição até 6 de novembro, tá? Esse é o prazo final para as inscrições. Então, prazer estar participando aqui desse evento da Escola, né, Franciscana Pio XII, e fico à disposição aí em caso de perguntas. Muito obrigado. Jefferson, a gente que agradece pela sua excelente palestra. Primeiramente, então, um agradecimento. Bom, como nós não temos nenhuma pergunta aqui no QIA, eu vou fazer algumas perguntas, porque, né, a gente que a gente conhece a educação, mas a gente é leigo na sua área, né? Então, talvez sejam dúvidas que representem alguns questionamentos que os alunos possam fazer, né? Os nossos alunos, eles estão sempre falando em oportunidades de intercâmbio, desde o ensino médio, eles estão interessados, né, nessas experiências de intercâmbio, né? Mas a experiência do intercâmbio, né, de ordem mais acadêmica, profissional, né, a gente sabe que é outra coisa, né? Não é como o intercâmbio que eles buscam no ensino médio. Então, gostaria de fazer uma pergunta em duas partes, né, do intercâmbio. Primeiro, se é que há, né, qual é o perfil do aluno que costuma procurar um intercâmbio, né, na FGV? Ou melhor, né, procurar a partir da FGV fazer intercâmbio para outras instituições internacionais. Qual é mais ou menos o perfil, se é que ele existe? Não, uma boa questão, Danilo, com certeza, acho que muitos alunos se interessam. Eu não tenho assim nenhuma pesquisa assim que tenha quantificado assim o perfil, tá? Mas assim, o que eu posso dizer é que são alunos que têm essa curiosidade, querem ter uma outra vivência, né? Quer dizer, seja na experiência de vida, mas também experiência acadêmica, ter contato com outros professores, treinamento da língua, né? Eu acho que são motivações que os alunos têm. Então, o perfil do aluno que vai é um perfil que tem essa curiosidade. Eu, particularmente, assim, encorajo. Eu fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos, enfim, numa universidade lá, e é uma experiência, assim, que é muito valiosa, né? Pelo menos para mim foi, experiência pessoal. Cada um tem seu contexto, tem a sua realidade, mas eu acho que ter essa possibilidade ao longo do curso, para o aluno avaliar, né, conversar também com, né, obviamente, pais, professores, para ver se aquilo realmente vale a pena, eu acho que é muito importante, né? Então, a FGV tem convênio com diferentes escolas ao redor do mundo, seja para quem quer treinar o inglês ou até espanhol, mas você também tem em Portugal universidades, eventualmente aquela pessoa que quer fazer o intercâmbio, mas tem dificuldade com a língua, olha, não quero ter que ter aula em inglês, me comunicar, eu prefiro o português, você tem também algumas possibilidades. Então, são portas que ficam abertas e que, enfim, os alunos que têm esse perfil mais desbravador, querem ter uma experiência internacional, eventualmente alguns que não tiveram durante o ensino médio, né? Você tem aqueles que tiveram, gostaram e querem ir de novo, né? Agora, em outro momento da vida, como também aqueles que não tiveram e acham que esse pode ser um momento adequado, né? Então, isso eu acho que é uma porta que fica aberta, não é, obviamente, nada, né, requerido, mas é uma possibilidade que o aluno tem. Então, eu acho isso bastante importante. Bacana. E a segunda parte dessa pergunta a respeito do intercâmbio, né?
O aluno que decide fazer o intercâmbio, ele vai frequentar disciplinas acadêmicas, né, de um curso de economia na instituição para qual ele for, certo? Isso. Aí, Então, desculpa, pode isso. falar. Basicamente, não, é isso. Tá, em linhas gerais é isso. Pode continuar a pergunta dele. Ok. E essas disciplinas, elas são aproveitadas para o currículo que o aluno vai... Bom, ele vai tirar a graduação dele pela EESP, certo? Então, ele vai aproveitar essas disciplinas, esses convênios já são pensados para que ele possa aproveitar para fins de créditos, né? No curso, né? Para ele poder concluir o bacharelado dele no tempo previsto, ou o aluno que escolhe o intercâmbio geralmente estende um pouco o seu bacharelado para fazer disciplinas que estão fora da, vamos dizer assim, da grade da FGV, da ESP? Certo, Leila. Boas perguntas. Tem alguns detalhes assim mais específicos assim que eu recomendo entrar em contato com a secretaria, porque são eles que estão, até porque essas regras às vezes mudam, tá? Mas em linhas gerais, tá? O título é da ESP, né? O aluno ele sai com o título né, ele é graduado em economia pela Escola de Economia da FGV. Ele consegue aproveitamento de créditos, aí as regras exatamente, se tem limitação, né, até quantos créditos, isso eu não é algo assim, eu não estou nessa parte da secretaria, eu até não saberia te dizer, tá? Posso dar um alinhamento mais geral, mas aqueles que pensem, né, nessa possibilidade, querem ter um detalhamento muito maior, entre em contato, né, tem o telefone da secretaria, aí vai falar com alguém que realmente entende todos os detalhes, né, que vai saber informar o detalhe desse processo de intercâmbio. Mas, basicamente, o aluno vai lá, faz as disciplinas, tem aproveitamento de créditos, imagino que tem alguma limitação com relação a isso, né, na fração dos créditos totais que você pode ter realizado em outra escola. Isso pode, eventualmente, fazer com que, de repente, o aluno, ao invés de se formar em 4 anos, eventualmente pode demorar um pouquinho mais, porque ele retorna, ele vai ter que fazer a monografia final de curso, né? Ele tem algumas etapas depois do seu retorno, então isso pode atrasar um pouquinho, mas acredito que se ele tiver com o cronograma, né, tendo feito as disciplinas, não tiver nada atrasado, fizer um intercâmbio aí que fique 6 meses, faça algumas disciplinas lá, ele consegue manter o cronograma original de 4 anos. Mas aí também, de novo, essas questões bastante específicas do processo de intercâmbio, eu acho que vale a pena conversar com a coordenação de economia, que aí sim, né, vão poder, com exatidão, dar todos os caminhos, né, todas as informações para o aluno que tiver esse interesse. Perfeito. E uma última pergunta, né, já que o pessoal está tímido por aqui. Essa já é uma pergunta menos burocrática, que vai te colocar em menos embrólios, né, dessa parte né, de secretaria. Né? Essa é mais sobre a sua experiência, Jefferson. Você falou que circulou por várias áreas de atuação, né, da economia, desde a esfera pública até mesmo a esfera privada, né? Mas eu gostaria de saber, talvez seja de interesse dos nossos alunos e convidados, o que há em comum, assim, o que você percebe como essencial, o que foi essencial para a sua formação na atuação dessas várias esferas que você pôde atuar? Certo. O campo ele é bastante amplo mesmo. Eu tive a oportunidade já tenho, embora não seja assim, eu tenho 34 anos hoje, mas já passei aí por bastante coisa, e tanto no público quanto no privado. Acho que independentemente claro, cada lugar vai demandar alguma coisa em especial, né? Por exemplo, quando você vai para o sistema financeiro, vai depender muito da área que você trabalha, mas em geral são aptidões mais técnicas, né? Você tem que gostar de modelagem, às vezes você vai atuar em modelagem de risco, de operações de crédito, né? Você vai atuar em gestão de recursos, então você tem que ter alguma habilidade quantitativa, né? De repente um ferramental você tem que gostar de modelos, de juntar estatística com economia e de fazer análises desse tipo, né? Eventualmente relatórios, né? Você o mais macroeconômico, mais micro, avaliar setores, né? Enfim, tem vários, um mundo aí que se abre.
enquanto que no setor público, né, você pode ir para a área de pesquisa, e aí você tem que ter um gosto, mais uma curiosidade intelectual, né, por questões, e aí depende para o órgão que você vai, né, mas no meu caso, por exemplo, eu atuei na Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, então eram questões mais regionais, né, você tem questões como qual é o impacto que estiagens têm sobre a economia, não só sobre a agropecuária, você quer saber o setor industrial, o setor de serviços, então você tem que ter uma curiosidade acadêmica, se você não tiver, você não vai, não é a área, né, de pesquisa, né, em comum, eu acho que você tem que ter uma formação qualificada, porque para entrar também você vai concorrer com seus pares e você tem que ter uma formação sólida, né? Eu acho que a formação sólida em economia ela envolve o aspecto quantitativo, tá certo? Bastante forte, matemática, você aprende estatística, você aprende bastante assim ao longo do curso. E o segundo é também esse desenvolvimento de habilidades que vão além de questões instrumentais, né, mas que vão na comunicação, que vão como você se porta também, acho que isso é muito importante em entrevistas de emprego, né, como você a sua postura, como você sabe argumentar, às vezes você vai ser testado sobre isso, né, em dinâmicas de grupo, como é que você enxerga um problema, como é que você soluciona, mas mais do que isso, como é que você lida nesse diálogo interpessoal, né? Você vai trabalhar em equipes, né? E você tem essa dimensão da interpessoalidade também é muito importante. Então, eu acho que desenvolver isso quanto antes, você vai chegar a um profissional mais qualificado e esse profissional mais qualificado ele vai poder atuar em diversas áreas, né? Então, eu acho que essas são as habilidades assim que eu vejo que, independentemente da área que você vai seguir, são coisas que você vai ser cobrado ou que vão abrir portas, né? Acho que o profissional que tem em economia essas qualificações, ele vai ter muitas oportunidades, sem dúvida. Perfeito, Jefferson. Bom, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu agradeço mais uma vez pela sua participação, pela excelente palestra, agradeço a presença dos nossos convidados aqui e vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso Fórum de Profissões para daqui a pouco retornar às 11h15 no segundo ciclo. Jefferson, muito obrigado, agradecemos também à AESP por ter se colocado à disposição também de nós e um ótimo fim de semana, Jefferson. Igualmente, obrigado Danilo, todos os alunos, parabéns pelo fórum e a gente fica à disposição, esperamos tê-los, né, como alunos, né, aqui na Escola de Economia. Um grande abraço. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau.